Pronto, já estou compartilhando a tela. Aí, se tiver algum problema no som, aí no microfone, aí é só vocês me dizerem, certo? Que eu não vou estar vendo a tela. Vou postar aqui o link, certo? Para a presença. Vou pedir que vocês mantenham os microfones ligados só na hora de falar mesmo, certo? Porque fica dando interferência. Thaís quer falar alguma coisa? Thaís Uchoa. Está com o microfone ligado. Thaís. Vamos iniciar, né? Thaís, seu microfone está ligado. Você quer falar alguma coisa? Se você não for falar, vou pedir para desligar, por gentileza. Alguém pode mandar mensagem para ela no WhatsApp, que eu acho que ela... A professora também consegue desligar o microfone dela. Reinaldo. É Maria. Pode ir aqui onde tem os dois bonequinhos aqui, em cima. Reinaldo mandou mensagem para mim? Já. Os dois bonequinhos, tia. Aqui, ó. Consegui desligar o dela. Pronto, vamos iniciar. Já está gravando, né? Deixa eu só conferir se está gravando aqui. Tá gravando. Pronto. Então, a gente vai começar o nosso estudo dos fluidos, né? Então, o corpo sólido, ele tem, geralmente, a forma e o volume bem definido, né? E os objetos sólidos nós estudamos na introdução à física e na física fundamental 1. Então, a gente considerava, geralmente, uma bola, um carro, né? Um corpo rígido, digamos, né? E aí, para esse corpo, a gente não, ou melhor, o volume e a forma desse corpo, eles não se alteravam, né? Sob a ação de uma força externa. Já quando a gente pensa em alguns sistemas, por exemplo, os líquidos e os gases, não, eles já têm a forma ou volume variável. Se você pegar uma determinada quantidade de água e colocar numa jarra no formato de, sei lá, no formato de abacaxi, né, aqui já revelando minha idade, então o volume da água, ele vai ser o volume do abacaxi, da forma de abacaxi. Se você pegar e colocar numa jarra comum, o volume ali considerado vai ser o volume daquela forma, né? No caso de um gás, me desculpe. No caso do líquido, não. Ele varia a forma, ele vai tomar uma forma, né, de abacaxi ou de um outro recipiente, a forma vai variar conforme o recipiente, mas o volume se mantém constante. Então, no caso do corpo sólido, a gente tem fixo a forma e o volume. Já no caso do líquido, a gente tem fixo somente o volume, né? A forma ela vai variar conforme o recipiente que você utilizar. E no caso dos gases, varia tanto a forma como o volume, certo? O gás ele vai assumir o mesmo volume do recipiente no qual você acondicionou esse gás, certo?
Então, os líquidos e os gases, eles têm essa propriedade de se amoldar, essa propriedade de fluir, e por isso é que nós chamamos de fluidos, certo? Então, a gente entra nessa parte agora da física, onde a gente vai trabalhar com esses sistemas que têm essa capacidade de fluir. E aí, a gente vai precisar determinar as grandezas relevantes para o estudo desses sistemas. No caso dos objetos sólidos, a gente falava em velocidade, a gente falava em aceleração, a gente falava em posição. Agora, a gente já vai ter outras grandezas importantes, quando a gente está, por exemplo, no laboratório, para fazer um estudo de um fluido. Por enquanto, a gente vai definir duas grandezas, certo? Na outra parte da disciplina, que é a termodinâmica, aí a gente define mais. Por enquanto, a gente vai trabalhar com a grandeza chamada densidade, que ela é representada por essa letra grega O, certo? Que é tipo um P, um pouco torto, e a outra grandeza vai ser a pressão, certo? Então, a densidade, quando eu digo assim que agora no estudo dos fluidos a gente vai definir essas grandezas, isso não quer dizer que essas grandezas só existem no contexto de sistemas fluidos, não. A gente pode trabalhar com elas também para objetos sólidos, certo? Mas elas, no contexto que a gente precisa, né, no contexto que a gente precisava lá da dinâmica dos sólidos, dinâmica de um sistema, elas não eram relevantes, certo? Então, ora vocês vão ouvir eu falar assim, a densidade de um fluido, né, densidade do óleo, densidade da água, mas a gente também vai falar de densidade de outros materiais, como, por exemplo, o chumbo, o ouro, certo? O cobre, ok? Então, só essa diferença aí. Então, assim, a densidade, ela é definida como... Ela vai expressar para a gente como uma determinada massa está distribuída em um determinado volume, certo? Então, ela vai dar a razão da massa pelo volume do meu sistema ali considerado. Como vocês podem imaginar, a unidade de medida da massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. Já do volume é o metro cúbico. Então, a unidade de medida da densidade, ela vai ser o quilograma por metro cúbico, certo? A densidade, ela vai nos ajudar a verificar se o fluido é um líquido ou um gás. Porque para os líquidos, como o volume deles se mantém constante, o que varia é a forma, né, mas o volume se mantém constante, a gente diz que a densidade, ela é fixa, certo? Ela é uma constante, ela não varia. Então, a gente chama os líquidos de fluidos incompressíveis, já que ele tem essa propriedade aí, essa densidade que é fixa. No caso dos gases, não, o volume dele vai variar conforme o recipiente, então a sua densidade, ela também vai variar, certo? Então, os gases, eles são fluidos compressíveis. Um exemplo de um gás que está bem presente no nosso dia a dia seria o próprio ar, certo? Aqui a nível do mar. A densidade do ar, nessas condições, no nível do mar, é 1,25 quilograma por metro cúbico. O que quer dizer que a densidade do ar é este valor, 1,25, né? Lembrando que o ar é um gás, então a densidade ela vai variar. E ela varia com a altitude, certo? Aqui nós temos uma certa concentração, ou seja... Se eu considerar aqui uma área de 1 metro quadrado, uma altura de 1 metro, ou seja, um volume de 1 metro cúbico,
eu vou ter uma massa, aproximadamente 1,250 kg de moléculas de ar contida nessa região, certo? Aqui a nível do mar. Então, vocês podem imaginar aí, no ambiente onde vocês estiverem, pensar, né? Imagina aí uma trena, certo? Vocês vão ter 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Neste volume, você vai ter 1,250 kg de massa de ar, mais ou menos, certo? A nível do mar. A nossa atmosfera, ela é composta, basicamente, por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de argônio e tem também os traços de dióxido de carbono, certo? Dióxido de carbono. À medida que a gente vai subindo, digamos assim, a densidade do ar ela vai caindo, né? Ou seja, o ar ele vai se tornando mais rarefeito. Ou seja, se aqui no nível do mar nós temos 1,25 quilograma por metro cúbico, se a gente tiver, por exemplo, a 10 quilômetros acima do nível do mar, nós vamos ter uma densidade aí de 0,4, mais ou menos, quilograma por metro cúbico, certo? Aqui na figura mostra a variação da densidade. Na verdade, mostra as camadas, algumas camadas da nossa atmosfera, certo? Quando eu digo que o ar aqui, aqui no nível do mar, ele tem uma densidade maior, ou seja, ele está mais concentrado. E aí, se você considerar uma distância, né, uma altitude, uma altura de 5 metros a nível do mar, você vai ter 50% da atmosfera, certo? Por isso que está um pouquinho mais escuro aqui na imagem. 50% da atmosfera está aqui mais ou menos até 5 quilômetros acima do nível do mar. Se você adquire, né, uma altura de 20 quilômetros acima do nível do mar, você já tem 90% da atmosfera, certo? 30 quilômetros acima do nível do mar, nós vamos ter 99% da atmosfera, e aí 40 quilômetros acima do nível do mar, nós só temos a camada de ozônio. Então, todas as moléculas, né, que constituem a atmosfera, elas vão caindo, a quantidade delas vão caindo à medida que a altitude se eleva, certo? O ar, ele torna-se mais rarefeito. E aí, isso é perceptível quando você adquire elevadas altitudes, você sente um pouco de dificuldade para respirar, né? Os jogadores, por exemplo, os nossos jogadores, os brasileiros, quando eles vão jogar em países com elevadas altitudes, eles sentem ali a diferença, que eles não estão acostumados e tal. Então, essa dificuldade, ela é perceptível, né? A respiração e tal fica bem complicada. Lembrando que nossa atmosfera é 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, aqui nós temos uma concentração que é de 1,25 quilograma por metro cúbico. Quando a gente vai atingindo elevadas altitudes, essa concentração ela já diminui. E por isso a dificuldade, certo? Para respirar. Aqui na tabela, eu deixei algumas densidades, né, alguns materiais. O ar, 1,25, aqui eu deixei 1,20. Não tem problema não. A água, a densidade ela vai ser 10 a terceira, ou seja, 1.000. O alumínio, 2,7 vezes 10 a terceira. Só um instantinho, deixa eu ver, liberar esse cachorro aqui, viu? Meu Deus. Calma, Freire.
Vou aproveitar e postar aqui o link para a lista de presença, certo? Bom, então, voltando, nós temos aqui o alumínio, a densidade do cobre, densidade do chumbo, densidade do ouro, do ferro, certo? Então, assim, dada a substância, você consegue determinar, você já tem, né, tabelada os valores dessa densidade, mas lembrando que, se você conhecer a massa distribuída em um determinado volume, você consegue também determinar essa densidade, certo? Bom, a outra grandeza que é importante para o estudo dos fluidos é a pressão, certo? A pressão, ela é definida por força, pelo módulo da força aplicada, certo? Em uma determinada região, força por unidade de área, certo? No nosso dia a dia, assim, só a unidade de medida, a gente sabe que a unidade de medida da força é o Newton e a unidade da área é o metro quadrado, desculpe. E aí, essa unidade de medida, Newton por metro quadrado, é definido como Pascal, que a gente representa por PA, certo? Então, a pressão a gente vai expressar no Sistema Internacional de Unidades sempre como Pascal. Mas existem outras unidades, eu vou mostrar aqui uma conversão para vocês. Observem que a pressão é força por unidade de área. No nosso dia a dia, a gente costuma confundir na nossa fala, certo? Assim, o que é pressão, o que é força. Então, só para ficar mais claro na cabeça de vocês, eu deixei aqui essa figura, certo? Que vai nos ajudar a diferenciar a força da pressão. Ó, a força, para esses dois objetos aqui que são iguais, certo? A proposta seria essa, dois objetos iguais, de mesmo material. Então, a força deles seria a força-peso, a força que eles estão aplicando, certo? Sobre essa mesa. Seria a força-peso. Como é a mesma massa, né? Mesma substância, então é a mesma força. Porém, observe que a área de contato, ela é diferente. Para esse objeto aqui, nós temos uma área maior, certo? Já que ele está deitado. E para esse objeto aqui, nós temos uma área de contato menor. Então, como a pressão é força por unidade de área, a pressão ela vai ser diferente, ela vai ser maior, certo? Neste caso aqui, já que a área é reduzida, a pressão vai ser maior e aqui ela vai ser menor, certo? Já que a gente vai ter uma área de contato maior. Então, é só para a gente diferenciar do ponto de vista físico. Nós falamos, né, da atmosfera, que é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. E aí a gente pode pensar o seguinte, essa camada de gás, ela tem uma massa associada, né? Se ela tem uma massa, ela tem uma força-peso, né? Já que a força-peso, ela é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, essa força-peso que nós suportamos, digamos assim, sobre aqui o nível do mar, ela é chamada de pressão atmosférica. E ela é dada por 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, certo? Outra unidade de medida é a atmosfera. E aí, nessa unidade de medida, atmosfera, nós temos que uma atmosfera corresponde a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, tá bom? Então, a gente pode até ver outras unidades, como eu acabei de falar da atmosfera, mas a padrão que a gente vai trabalhar é sempre o Pascal. Existe outra unidade de medida que a gente utiliza quando a gente vai calibrar o carro,
né? Não sei se vocês já perceberam, que é o psi, que seria libra por polegada quadrada, certo? Libra, unidade de força, e aí a polegada quadrada, que seria a área, tá certo? E aí a gente consegue fazer as conversões, certo? Se eu não me engano, uma atmosfera corresponde a 14,75 libras por polegada quadrada. Mas isso aí a gente vê depois. O importante é vocês saberem fazer a transformação do Pascal para a atmosfera, certo? Para essa outra, por mais que a gente utiliza para calibrar pneus de carro, de moto, mas aqui na disciplina a gente vai trabalhar muito pouco com isso. A pressão, observe que a pressão, ela também varia com a altitude, né? Quando você entra no mar, num objeto com muita água, você sente que, à medida que você vai fazendo mergulhos mais profundos, a pressão ela vai aumentando, porque você vai sentindo isso no seu próprio corpo, né? Isso porque aumenta a quantidade de líquido acima de você. Então, se aumentou a quantidade de líquido, é porque aumentou a força-peso associada, e aí vai aumentar a pressão, já se você mantiver a área fixa, certo? Então, aqui mostra um lago extenso, mais raso, só que, assim, mais raso, no caso, só com 3 metros, e aqui nós temos um açude pouco extenso, só que mais profundo. Aqui nós vamos ter uma pressão maior, certo? À medida que a gente vai descendo aqui no açude, ok? É importante lembrar que a pressão, ela não é uma grandeza vetorial, ela é a grandeza escalar. Observe que aqui na definição, a pressão ela é definida como módulo da força por unidade de área. Então, nós não temos aqui uma grandeza vetorial, certo? Ela é uma grandeza escalar. E a nossa prática já nos leva a concluir que a pressão ela tende a aumentar com a profundidade, certo? Eu vou fazer agora 3 exercícios onde a gente pode aplicar essas expressões que a gente acabou de definir, certo? No caso, a densidade e a pressão. Deixa eu pegar aqui essa parte editável. Então, aula 2, densidade e pressão. O exercício 1, né? Então, vamos ver. Um tubo cilíndrico maciço de cobre mede 1,5 metros de comprimento e tem um diâmetro de 3,5 centímetros. Item A, qual é a massa do tubo? Item B, qual é o peso do tubo? Então, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é o cilindro oco, mas nesse caso a gente quer o maciço. Pronto, nós teríamos um objeto desse aqui, certo? Só que ele é de cobre, e aí ele vai ter um diâmetro, lembrando que o diâmetro é a distância daqui, de uma extremidade à outra, né? E ele deu o valor desse diâmetro, que é 3,5 centímetros, deu a altura, certo? Deu aqui a altura, eita, que abriu foi para comprar, foi. Deu aqui a altura, que é de 1,5,
e ele informa que é de cobre. E aí ele pede qual é a massa desse cilindro. Bom, primeira coisa, vamos anotar as informações que nós temos, né? Se trata de um cilindro com altura 1,5 metros, o diâmetro é 3,5 centímetros. Só um instante, gente, o Fred está empolgado. Está trabalhando, né, Fred? Aqui, ó, de experiências das outras disciplinas, a gente já pode fazer uma transformação aqui interessante, porque, ó, eu vou ter uma altura em metro e vou ter um diâmetro em centímetro. Eu preciso uniformizar, certo? E nesse caso, eu vou jogar tudo para metro, né, que é a unidade de medida de comprimento do Sistema Internacional. Vai. Pronto, então, transformando para metro, eu vou ter 3,5 vezes 10 a menos 2 metros, tá certo? Outra informação que nos foi dada é com relação ao material, ó. Um tubo cilíndrico maciço de cobre. A gente tem aqui a densidade do cobre, aqui nessa tabela, temos, ó, a densidade do cobre é 8,9 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, essa informação a gente já pode colocar aqui, ó. Rho é igual a 8,9 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Isso aqui é a densidade do cobre. E aí ele pede a massa, né, no item A. Bom, a gente viu, pela definição da densidade, que a densidade é igual a massa por unidade de volume. Então, dessa expressão, segue que a massa é igual à densidade vezes o volume. A densidade eu conheço, que é 8,9 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. E o volume, né? O volume do cilindro, esse é o cilindro maciço, vai ser a área da base vezes a altura, certo? A área da base, como ele fala em diâmetro, subentende que nós temos uma área circular. A área do círculo é π raio ao quadrado vezes h, certo? E aí, eu gostaria de lembrar que aqui foi nos dado o diâmetro, mas a gente precisa do raio no cálculo do volume, né? Mas o raio, ele vai ser o diâmetro dividido por 2, ok? Então, vou até colocar essa observação aqui, ó. Se o diâmetro é 3,5, então o raio, né, que vai ser dividido por 2, é 1,75 vezes 10 a menos 2 metros. Bom, nós já temos todas as informações, né, para poder fazer esse cálculo. Eu conheço a densidade, conheço o volume, que é πr ao quadrado vezes h, e aí é só calcular. Massa, que é Rho vezes V,
sendo que ρ é 8,9 vezes 10 a terceira. Agora, a gente vai substituir aqui o cálculo do volume. O volume vai ser 3,14, que é o π, né? Vezes o raio, 1,75, vezes 10 a menos 2, e a altura, que é 1,5, certo? Deixa eu só verificar quanto... Ah, esse raio está elevado ao quadrado, certo? Então, aqui. Deixa eu só verificar aqui. Então, a gente vai ter o raio ao quadrado, que deu 3,1 mais ou menos, vezes 1,5, vezes 3,14, vezes 8,9. Ó, já retirando da notação científica, nós vamos ter, porque aqui eu vou ter 10 a menos 2 ao quadrado, vai dar 10 a menos 4, não é isso? 10 a menos 4 e 10 à terceira vai me dar 10 a menos 1. Então, como eu encontrei 128,4, eu vou andar uma casa decimal para assumir com esse 10 a menos 1. Então, eu vou ter uma massa de 12,84 quilogramas, certo? Essa é a resposta do item A. O item B... No item B, já é solicitado... Deixa eu entender. Item B, qual é o peso desse tubo? É peso, né? A força-peso, que a gente pode representar até por FG, vai ser a massa vezes G, certo? Força-peso. Que é basicamente o que ele pede. Então, se eu tenho a massa, que foi encontrado no item A força-peso vai ser 12,84 vezes 9,8. Isso vai me dar uma força-peso de... Só um instante aqui. 12,84, né? Vezes 9,8. Vai me dar uma força-peso de 125,83. Certo? Tá aí. Vamos para o próximo. Segundo, né? Eita, Jesus. Segundo. Um tubo cilíndrico de cobre vazio mede 1,5 de comprimento e tem um diâmetro externo de 3,5 centímetros e um diâmetro interno de 2,5 centímetros. Qual é o peso desse tubo? As questões parecidas, elas foram colocadas de forma proposital, só para a gente verificar aqui que a diferença é somente o volume dos objetos, porque no primeiro nós tínhamos um objeto maciço, um cilindro maciço. Agora, como ele não fala abertamente um cilindro oco, porém, ele diz que tem um diâmetro externo de 3,5 e um diâmetro interno de 2,5. E aí a gente pode ver a diferença aqui na imagem. Ó, aqui já está me vendendo. Ó, o cilindro maciço, certo? É esse aqui, ele é todo fechado, como a gente acabou de ver, só tem um diâmetro, um raio. Já o cilindro oco seria mais ou menos isso, ó. Para vocês visualizarem.
Pronto, deixa eu ver aqui. Ó, o cilindro oco, eita, acho que eu parei o compartilhamento. Vou desligar. Parou não. Tá compartilhando ainda? Sim. Pronto, perfeito. Eita. Pronto, ó. No cilindro oco, nós vamos ter esse raio externo, que seria do eixo central, a distância, né? Do eixo central até essa extremidade externa. E o raio interno seria a distância desse eixo central até essa extremidade aqui interna, certo? Não sei se essa figura ficou boa. Deixa eu ver se tem outra para a gente visualizar. Aqui é sem azul, essa colorida, né? É isso aqui, meu Deus. Ah, não tem a figura. Mas eu acho que deu, né? Para vocês compreenderem a diferença. Pronto, aqui. Tem outra figura também, ó. Sempre olhando para o eixo central, distância do eixo até essa parte externa, seria meu raio externo, e a distância do meu eixo até essa parte interna seria o meu diâmetro interno. Tipo assim, na hora de determinar a força-peso, que vou precisar da massa, eu preciso considerar só a massa onde tem matéria, certo? Que seria só essa capa. Pronto, é isso que a gente precisa levar em consideração. Só essa capa. Bom, aí no caso, ele pede direto a força-peso, né? Fg é massa vezes a aceleração da gravidade, só que a gente vai precisar descobrir primeiro a massa, né? Que a gente já viu da definição da densidade, que a massa é ρ vezes o volume. O volume do cilindro oco, ele precisa ser a área externa, a área da base externa, vezes a altura, certo? Menos a área interna, vezes a altura. Nesse caso, que se fala em diâmetros, então a gente sabe que essa área é circular. Então, eu vou ter π vezes o raio externo ao quadrado, vezes h, menos π, raio interno ao quadrado, vezes h. Posso tirar em evidência para ficar melhor para fazer as contas, e aí eu vou ter π, raio externo ao quadrado, menos raio interno ao quadrado, vezes h, certo? Esse aqui é o volume do cilindro oco. Do cilindro oco. No exemplo anterior, nós tínhamos um cilindro maciço. Então, ó, eu conheço esses raios? Conhecemos, né? Foi dado para a gente o diâmetro, colocar aqui por ordem. O ρ continua sendo do cobre, 8,9 vezes 10 à terceira, quilograma por metro cúbico, e aí ele deu o diâmetro externo, que é 3,5 centímetros, mas o nosso interesse é no raio, então eu vou dividir por 2, 3,5 vai me dar 1,75 centímetros. Já vou converter para metros, que é a unidade padrão para a gente. Então, 1,75 vezes 10 a menos 2 metros, certo? O diâmetro interno. Diâmetro interno é 2,5 centímetro, mas eu não quero o diâmetro, eu quero o raio. Vou dividir por 2, vai me dar 1,25 centímetros, e aí eu já vou converter para metros, que é como eu quero trabalhar, certo? Então, dito isso, eu tenho como conseguir a massa e, posteriormente, a força-peso, né? Vai me dar um pouco de trabalho, porque é muito número,
mais tranquilo. Então, a massa, que é ρ vezes V, vai ser, ó, densidade 8,9 vezes 10 a terceira. Vou entrar agora no cálculo do volume, certo? O volume é esse aqui. Então, vai ser vezes π, 3,14. Aqui, eu vou colocar um colchete, porque nós vamos ter, tem essa notação, né, 10 a menos 2, e ela vai estar elevada ao quadrado. Então, vamos lá, raiz terno ao quadrado, que é 1,75, vezes 10 a menos 2 ao quadrado, menos o raio interno, que é 1,25, vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado. Fecha parênteses, e depois do parênteses eu ainda vou multiplicar por H, que é 1,5, tá bom? Só colocar aqui quanto é que vale o H. 1,5 metros. Bom, e aí a gente precisa fazer toda essa conta. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, 8,9 vezes 3,14. Eu prefiro fazer passo a passo, primeiro que eu estou só com o celular. Eu sou das antigas, conta eu gosto de fazer na calculadora, mas a minha calculadora não está aqui. Então, vou fazer esses dois aqui, 8,9 vezes 3,14, isso vai me dar 27,95 vezes 10 a terceira. E agora eu vou trabalhar com isso aqui, ó, 1,75 ao quadrado vai me dar 3,0625 vezes 10 a menos 4, né? Menos 1,25 ao quadrado vai me dar 1,5625 vezes 10 a menos 4. Fecha parêntese e 1,5, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer essa diferença, né? 3,0625 menos 1,5625, me deu 1,5, vezes 1,5, vezes 27,95. O número que eu encontrei, já considerando a notação científica, foi 6,2, né? Quer dizer, 2,9. Cadê a borrachinha? Pronto, 6,29 quilogramas. Coerente, né, nossa resposta, porque o anterior, que era maciço, nós encontramos uma massa de 12 pouco. Esse que é oco, tinha que ter uma massa menor, né, do mesmo material, mesma altura. E aí, a força-peso, que é massa vezes G, vai ser 6,29 vezes 9,8. E aí, a gente vai encontrar uma força-peso de 61,6 newtons, certo? 61,6, 64 newtons. Então, essa é a resposta do segundo. Observe que o ponto aí é só a gente identificar o volume, né? A gente poderia ter uma esfera, a gente poderia ter um objeto triangular, retangular, um cubo, né? E aí a gente iria trabalhar com esses volumes aí dessas figuras. Vamos fazer a terceira e última, que a gente já vai aplicar o cálculo da pressão, tá? Então, ó, determine o aumento de pressão do fluido em uma seringa quando a enfermeira aplica uma força de 42 newtons ao êmbolo circular da seringa, certo?
E esse êmbolo, ele tem um raio de 1,5 centímetros. Bom, o que a gente sabe, né? A pressão, ela é definida como o módulo da força por unidade de área, certo? A força que é aplicada pela enfermeira é de 42 newtons sobre o êmbolo, né, da seringa. E esse êmbolo, ele fala em raio, não é isso? Então, a área desse êmbolo vai ser a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, certo? Então, tendo a força aplicada e a área de contato, a gente já consegue extrair essa pressão, certo? Foi uma aplicação direta. Então, a pressão, ela vai ser a força, que é 42, sobre a área, que é π. Quanto é que vale o raio? 1,1, se eu não me engano, aqui ele deu em centímetros, não foi? 1,1 centímetro. A gente já vai fazer a conversão para metro, que é onde a gente costuma trabalhar. 10 a menos 2 metros. Tudo isso ao quadrado, aqui pela expressão, certo? Vou repetir aqui esse 42 e vou ver quanto é que dá esse outro cálculo aí de baixo. Então, a gente vai ter 1,1 ao quadrado vezes 3,14. Eu vou ter, ó, vou arredondar aqui 8, certo? 3,8 vezes 10 a menos 4. Tem uma pessoa pedindo para entrar. Eu tinha liberado o link. Vou aproveitar e vou postar aqui o link, certo? Para vocês assinarem a frequência. Quem chegou depois e não consegue visualizar. Bom, então agora a gente vai fazer a conta aqui, né? A pressão, ela vai ser 42 dividido por 3,8, aí eu vou encontrar aqui, ó, 11,05 vezes 10 a quarta, né? Porque quando a gente está dividindo, a gente acaba subtraindo os expoentes. Então, eu vou ficar com 0 menos 4, eu vou ficar com 4 positivo. Qual é a unidade de medida da pressão? Pascal. Eu posso dar uma arrumadinha aqui, né, para manter na notação científica. Então, a pressão vai ser, vou diminuir uma casa aqui, então eu vou precisar aumentar uma lá, né? Isso, diminui uma, aumenta uma lá. 1,105 vezes 10 a quinta Pascal. Essa é a pressão aplicada, certo? Alguma dúvida? Não? Deixa eu só lembrar vocês aqui, ó. Aqui no sistema, aqui no AVA, nós temos aqui todo o material dessa unidade 1, certo? O material em PDF, certo? Então, a aula 1 está aqui, a aula 2 eu já vou incluir. Aqui tem os capítulos dos livros, certo? Os livros que a gente toma como referência. As referências são sempre essas que vão aqui no final das minhas notas de aula, sendo que eu priorizo mais o Halliday e o Resnick, certo? Então, aqui vocês encontram esses capítulos separados. Além disso, tem também a lista de exercício, que não é para vocês fazerem para me entregar, não, é para vocês praticarem, certo? E aí, nas próprias aulas, eu já vou fazendo algumas. Por exemplo, essas que eu acabei de fazer são daqui dessa lista. Então, eu retirei da própria lista, certo? Essas 3 questões. E aí, nós temos também
Temos também aqui as videoaulas, certo? Que eu acho que pode ajudar vocês. E o que é importante, ó, esse questionário sobre fluidos, ele já está aberto e ele vai até dia 21 de junho. Então, eu gostaria de pedir que vocês fossem tentando resolver, fazer esse questionário. Vocês têm 3 tentativas, para não ficar assim aquela coisa para a última hora, certo? E para vocês não ultrapassarem esse prazo, porque a gente encerra ele dia 21 e dia 22 a gente já começa com termodinâmica. Então, já é assim, a gente vai introduzir outras grandezas, então seria bom que a gente já tivesse finalizado realmente essa unidade 1, que vocês tivessem finalizado. E aí, hoje nós fizemos essa aula sobre densidade e pressão, e a nossa aula 3, que é sobre lei de Instev e empuxo, vou falar do empuxo também, vai ser daqui a 15 dias, né? Dia 26 é daqui a 15 dias, isso, daqui a 15 dias. Então, vocês já podem, certo, ir trabalhando aqui nesse questionário, para não acumular atividades, tá certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, seja aqui, porque aqui eu deixei, ó, no final da unidade, tem o Tira Dúvidas, que é onde vocês podem colocar as dúvidas de vocês, certo? E vocês têm também, eu acredito, meu contato, acho que eu já passei, né? Alguns já até falaram comigo. Tem também por via e-mail, aqui vocês podem postar alguma mensagem no chat, enfim. Mas a ideia seria que vocês não acumulassem muita coisa, tá bom? E que a gente não ultrapassasse dessa data, 21 de junho, para finalizar essa atividade sobre lei de Instev, ou sobre esse conteúdo de fluidos, já que a gente vai entrar em termodinâmica depois. E lembrando que a avaliação presencial, ela vai ser dia 13 de junho, ok? Então, é isso. Voltando para cá. Pronto. Quem tiver dúvida, pode ficar à vontade para falar. Vou postar novamente aqui a lista de presença para vocês estarem assinando. E quem não tiver dúvida, já está liberado. A senhora vai disponibilizar esse PDF? Sim, vou disponibilizar. Assim que a gente finalizar, eu já posto ele lá na pasta, viu? Tanto esse normal, como esse que eu acabei de escrever. Já posto. Ok. Isso, gente, bons estudos, viu? Até mais, até dia 26.